Programa Tempo de Recomeçar nessa terça-feira. Hoje, dia dedicado ao anjo da guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, sempre me guarde, sempre me governe e me ilumine. Amém. Nós aprendemos essa oração do anjo, né? Com a nossa mãe, com o nosso pai, com a nossa professora também, né? As nossas professoras sempre ensinavam esta oração para a gente. Hoje, meu irmão, o Evangelho está em João 10, né? João 10, 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo do pórticos de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhe: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém os roubará de minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus passeava no templo, né, andando, olhando o templo, quando foi abordado pelos judeus que lhe perguntavam. Povo curioso, né? Jesus estava tranquilo lá, olhando as coisas. E eles disseram para Jesus, fizeram essa pergunta: até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu que já havia dito, mas eles não acreditaram. Porque eles, os judeus, não faziam parte das suas ovelhas. Aquilo que nós estávamos falando ontem, né? Segunda-feira, as ovelhas ficavam num barracão, onde tinha muitas ovelhas, tinha muito pastor, e as ovelhas ouviam a voz do pastor e reconheciam. Mas aqui Jesus está falando que esses judeus não reconhecem a voz do pastor, que é Jesus. Hoje também, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, através da sua igreja, vive diariamente dizendo que ele é o Messias, mas muitos não acreditam. Muitos não acreditam na existência de Jesus. Não estou dizendo irmãos de outras denominações, não. Eu estou dizendo irmão e irmã católica, que não acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Por quê? Porque não são do meu rebanho. Os que ignoram a pessoa do Messias são aqueles que pertencem ao rebanho do capitalismo, da diversão sem limite, além da busca do dinheiro fácil por meio da corrupção. Daqueles e daquelas que não têm compromisso com a igreja, que fica em cima do muro. Essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Irmãos e irmãs, sejamos do rebanho de Cristo e acreditemos em sua pessoa, em suas palavras. Pois foram as suas obras milagrosas que nos confirmaram a sua divindade. Aqui ele diz assim: as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, escutamos a sua voz. Escutemos a sua voz, pois é Ele que nos dá a vida eterna.
não nos abandona mesmo quando nós estamos pecando. Como diz sempre, né? Ele não olha para o nosso pecado, ele vê se nós estamos voltando. Então o texto hoje termina assim, afirmando que eu e o Pai somos um. Aqui está a verdade para aqueles que acreditam e falam abertamente aos gritos por aí que Jesus é somente Filho de Deus. Jesus com o Pai e o Espírito Santo forma um só Deus, uno e trino. Então, meus irmãos, Jesus não é somente o Filho de Deus, mas é o próprio Deus, como ele afirmou, eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas, disse Jesus, escutam a minha voz, e eu as reconheço, e elas me seguem. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer parte deste rebanho, vamos escutar a voz de Jesus que está no Evangelho de hoje, no Evangelho de amanhã, mas nas explicações de Paulo e nas demais cartas, nas homilias do sacerdote, nos conselhos dos nossos pais, nos grupos de oração, sejamos, meus irmãos, não sejamos surdos aos apelos e aos chamados de Deus que para mudar a nossa vida e mudar o rumo de uma conversão definitiva. Pois Jesus nos conhece, a cada um de nós. Jesus conhece, sabe o que você está passando nesse momento, o que a senhora está passando neste momento. Pois Jesus nos conhece, a cada um de nós, e quer de nós nessa vida para que eu e você tenhamos vida em abundância, para que nós preparemos para um dia estar na glória eterna, meu irmão. Por isso, para isso acontecer, precisamos seguir o bom pastor, seguir Jesus, o Filho feito homem, e para nos mostrar o caminho da salvação. Jesus, meu irmão, minha irmã, é o caminho, é a verdade e a vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame bênçãos sobre toda a sua família, que Deus coloque um anjo à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.